Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber mais histórias de ex-testemunhas de Jeová e suas experiências com a manipulação religiosa. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias importantes. Meu nome é Camila, e quero contar uma história que mudou minha vida para sempre. É uma história sobre amor, perda e o impacto devastador de uma organização religiosa que destrói famílias e isola pessoas. É a história da minha avó Maria e como as testemunhas de Jeová despedaçaram nossa família que antes era muito unida. Maria nem sempre foi uma testemunha de Jeová. Quando eu era pequena, me lembro de uma mulher calorosa e cheia de vida, que fazia as melhores cocadas e passava horas contando histórias para nós, netos. Sua casa era o centro da nossa família, um lugar onde todos se reuniam aos domingos, onde havia risadas e onde todos se sentiam bem-vindos. Maria tinha suas próprias crenças, mas era tolerante e respeitosa com os outros. Tudo isso mudou há cerca de 10 anos, quando duas mulheres simpáticas bateram na porta da Maria. Elas vieram com sorrisos e uma mensagem de esperança. Minha avó, que havia acabado de perder meu avô e se sentia sozinha, abriu não apenas sua porta, mas também seu coração para essas visitantes aparentemente compassivas. O que começou como um estudo bíblico gratuito rapidamente se transformou em algo muito mais controlador. As testemunhas de Jeová haviam encontrado uma mulher vulnerável, uma viúva enlutada, e sabiam exatamente como explorar suas necessidades emocionais. Ofereceram a ela uma comunidade, uma nova família que nunca a abandonaria. No início, mal notamos as mudanças. Maria mencionava suas novas amigas e falava das verdades maravilhosas que estava aprendendo. Começou a participar de reuniões várias vezes por semana. Como família, respeitamos sua nova jornada espiritual, pois só queríamos que ela fosse feliz. Mas então começaram as mudanças sutis. Maria parou de comemorar aniversários, primeiro o próprio, depois os da família. Não é bíblico, explicava com uma voz que não parecia mais totalmente sua. O Natal foi abolido. As festas familiares, que antes eram tão importantes, tornaram-se tradições pagãs das quais ela não podia mais participar. Os anciãos na congregação da Maria haviam ensinado a ela que sua família representava uma ameaça à sua fé. Ela foi encorajada a passar mais tempo com os irmãos e irmãs e menos tempo conosco, pessoas do mundo. Lenta, mas seguramente, Maria começou a se afastar de nós. Lembro-me do dia em que tentei conversar com ela sobre meus problemas na escola. Em vez da avó habitual, que sempre tinha um ouvido atento, sentou-se à minha frente uma mulher que me disse para pedir orientação a Jeová e que a educação secular não era importante mesmo. Era como se a avó que eu amava tivesse sido substituída por uma estranha. A situação escalou quando meu primo Rafael decidiu morar junto com seu namorado. Rafael era gay, algo que nossa família sabia e aceitava há anos. Maria, no entanto, influenciada pela atitude homofóbica das testemunhas de Jeová, de repente se recusou a vê-lo ou mesmo falar com ele. A organização ensina que isso é pecado, disse com a voz embargada de lágrimas, mas ainda assim determinada. Rafael ficou arrasado. Maria era sua única avó ainda viva, e ela significava o mundo para ele. Que ela o julgasse e rejeitasse por sua orientação sexual partiu seu coração. Minha tia, mãe do Rafael, ficou furiosa e tentou desesperadamente fazer Maria voltar à razão. Mas os anciãos já haviam ensinado Maria que os familiares mundanos só queriam afastá-la de Jeová. O ponto de ruptura finalmente veio no meu aniversário de 18 anos. Nossa família havia planejado uma pequena celebração, nada grande, apenas café, bolo e as pessoas que eram importantes para mim. Maria foi convidada, como sempre. Mas desta vez ela não apenas não veio, como também ligou para me repreender. Camila, disse com uma voz que soava fria e distante, você precisa entender que comemorações de aniversário são contra a vontade de Deus. Não posso fazer parte de algo que desagrada a Jeová. Se você fosse realmente uma boa neta, abandonaria essas práticas pagãs e se abriria para a verdade. Essas foram as últimas palavras que minha avó falou diretamente comigo antes de tudo desmoronar. Minha mãe, a própria filha da Maria, estava desesperada. Ela havia observado sua mãe se afastar cada vez mais da família e decidiu intervir. Organizou uma reunião familiar e implorou a Maria para reconsiderar o que estava fazendo. Mãe, disse entre lágrimas,
Você está perdendo sua família por uma organização que está fazendo você odiar as pessoas que mais te amam. Maria ouviu, mas sua resposta foi chocante. Vocês não são mais minha verdadeira família. Meus irmãos e irmãs na congregação são minha família agora. Eles amam Jeová, como eu amo. Vocês são apóstatas querendo me afastar da verdade. Os anciãos haviam ensinado Maria que qualquer resistência de sua família biológica era prova de que Satanás estava agindo através deles. Ela foi encorajada a limitar e eventualmente cortar todo o contato para preservar sua pureza espiritual. Algumas semanas depois, recebemos uma carta. Maria comunicava que havia decidido se mudar da casa da família, a casa onde viverá por 40 anos, a casa onde todos nós crescemos. Mudou-se para um pequeno apartamento perto do salão do reino. A carta era formal e distante, como se estivesse escrevendo para uma repartição pública e não para sua própria família. Os anciãos me ajudaram a entender, escreveu, que meu ambiente está me afastando de Jeová. Para ser uma testemunha fiel, preciso me livrar de influências negativas, mesmo que essas influências venham de membros da família. Tentamos visitá-la várias vezes, mas ela não abria a porta. Cartas ficavam sem resposta. Ligações não eram atendidas. Maria havia nos cortado de sua vida, encorajada por uma organização que alegava promover amor e unidade. A dor era insuportável. Minha mãe desenvolveu depressão e buscou ajuda profissional. Rafael se mudou para o exterior, em parte para escapar da lembrança da rejeição. Meu tio começou a beber. As reuniões familiares de domingo deixaram de existir. Qual era o sentido sem Maria, a alma de nossos encontros? Mas a verdadeira tragédia só se tornou clara mais tarde. Através de conhecidos, soubemos que Maria havia adoecido. Ela tinha câncer, mas estava orgulhosa ou manipulada demais para entrar em contato conosco. Os irmãos e irmãs amorosos da congregação a visitavam por obrigação, mas as visitas eram breves e formais. Ela estava sozinha em sua doença, cercada por pessoas que alegavam amá-la, mas apenas sob a condição de se submeter ao controle deles. Só soubemos de sua doença quando já era quase tarde demais. Minha mãe correu para o hospital, no meio da madrugada, quando recebeu a ligação. Maria estava lá, fraca e sozinha. Quando minha mãe entrou no quarto, Maria desabou em lágrimas. Cometi um erro terrível, sussurrou. Perdi minha família verdadeira por pessoas que só queriam minha dedicação, não eu como pessoa. Os anciãos desapareceram assim que fiquei doente demais para ir às reuniões. Disseram que minha fé havia enfraquecido. Era de partir o coração e ao mesmo tempo cheio de esperança. Maria finalmente reconheceu a manipulação a qual havia se submetido. Ela viu como as testemunhas de Jeová haviam instrumentalizado seu amor para controlá-la e separá-la de sua verdadeira família. Nos últimos meses de sua vida, tentamos compensar o tempo perdido. Maria nunca voltou totalmente à casa da família, mas nos permitiu entrar em sua vida novamente. Ela se desculpava constantemente, especialmente com Rafael, a quem havia causado tanto sofrimento. Eles me ensinaram que o amor tem condições, nos disse. Que o amor verdadeiro só existe quando se obedece. Mas isso não é amor, é controle. O amor verdadeiro, como que vocês me mostraram, ama sem condições. Maria morreu cercada por sua família, não cercada pelas testemunhas de Jeová. Apenas 2 pessoas de sua antiga congregação vieram ao funeral, e não ficaram muito tempo. A organização pela qual ela havia abandonado sua família não estava lá quando ela mais precisou. Após a morte da Maria, começamos a pesquisar mais sobre as testemunhas de Jeová. Descobrimos que nossa história não era a única. Milhares de famílias ao redor do mundo haviam passado por experiências similares. Lemos sobre as táticas de isolamento, a manipulação emocional e a forma como a organização destrói laços familiares para consolidar seu próprio poder. Descobrimos que as testemunhas de Jeová sistematicamente encorajam pessoas a cortar contato com familiares apóstatas, mesmo seus próprios filhos ou pais. Essa prática, que eles chamam de desassociação, é uma das ferramentas mais poderosas de controle. Pessoas frequentemente permanecem na organização não porque são felizes, mas porque têm medo de perder todos que lhes são importantes. A história da minha avó é um exemplo de como organizações religiosas podem explorar pessoas vulneráveis. Maria,
Em seu luto e solidão, era uma presa fácil. As testemunhas de Jeová não lhe ofereceram amor ou comunidade verdadeiros, mas uma imitação manipulativa deles. Hoje, anos após a morte da Maria, nossas feridas familiares estão cicatrizando lentamente. Rafael voltou e está reconstruindo relacionamentos conosco. Minha mãe aprendeu a lidar com sua culpa, a culpa de não ter conseguido proteger sua mãe da manipulação. Todos nós aprendemos a reconhecer os sinais de manipulação religiosa. Compartilhamos a história da Maria não por vingança ou ódio, mas para alertar outros. Grupos religiosos que exigem que seus membros abandonem família e amigos não são comunidades espirituais, são instrumentos de controle. A verdadeira espiritualidade deve unir pessoas, não separá-las. Se você conhece alguém em situação similar, seja paciente e compreensivo. Pessoas presas em grupos religiosos manipulativos são vítimas, não culpadas. Elas precisam de amor e apoio para encontrar coragem para se libertar. E se você é um ex-testemunha de Jeová ou alguém que se libertou de uma organização similar, saiba que não está sozinho. Há milhares de nós com histórias parecidas, que passaram por dor similar e que entendem pelo que você passou. Maria não está mais conosco, mas sua história continua viva como um alerta e como lembrete de que o amor verdadeiro nunca exige que abandonemos as pessoas mais importantes para nós. Suas últimas palavras para mim foram: nunca se esqueça de que uma organização que exige que você abandone sua família nunca pode vir de Deus. Deus é amor, e o amor não separa, ele une. Carrego essas palavras comigo até hoje, e espero que também possam ajudar outros que se sentem perdidos na escuridão da manipulação religiosa. Sempre há um caminho de volta para a família verdadeira e para o amor incondicional. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar esta história se ela os tocou. Cada experiência compartilhada pode ajudar alguém que está numa situação similar.